comunhão, Senhor, essa grande oportunidade de fazermos parte da Tua mesa, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse privilégio, de estarmos na Tua casa, um privilégio de estarmos diante de Ti, Senhor. Senhor, tomando Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, esteja nos capacitando, nos dando força, Senhor, renovando a cada dia as nossas forças, Deus. Senhor, amamos a Tua presença, queremos estar diante de Ti todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja que se reúne nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Trabalhe em cada coração. Ó Deus, derrama sobre nós a Tua unção poderosa, Deus. Que o Senhor possa nos encher de graça, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedindo, irmãos, que abram suas Bíblias em João 3. João 3, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário lhes é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode repetir o 16 comigo? Porque amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Nicodemos não entendia. Um homem tão sábio, tão entendido ali nas letras, mas ele não entendia acerca do verdadeiro nascimento em Cristo. Louvado seja Deus, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Isso não tem nada a ver com a sabedoria dessa terra, com a sabedoria humana, tem a ver com a sabedoria que vem de Deus. A nossa fé em Deus, naquilo que nós cremos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Nicodemos querendo entender, será que tem que nascer, voltar para o ventre de minha mãe, fazendo uma pergunta ali, questionando Jesus e fazendo essas perguntas. Jesus pacientemente
ensinando a Nicodemos, falando, mas tu és mestre. E Nicodemos sem entender. É necessário nascer da água e do Espírito. Senão não veremos a Deus. Que nós possamos entender isso e levar isso para a nossa vida, queridos, a cada dia. Que nós possamos trilhar nessa jornada. Que nós possamos fazer valer essa palavra em nossas vidas a cada dia, levar essa palavra maravilhosa aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, né? Entender que Deus tem vida para cada um de nós. Deus tem promessa de vida eterna. Deus tem promessa de vida eterna para mim e para você que está aqui nessa noite. Que não venhamos se embaraçar com as coisas desse mundo, porque se a gente olhar para as coisas da terra, para as coisas da carne, a gente fica parado, a gente não avança nessa obra que o Senhor tem nos chamado. Então que nós possamos olhar para as coisas que vêm do alto, que nós possamos andar em espírito, não na carne, como diz aqui o texto. Que nós possamos andar em espírito, amigos, meus irmãos, meus queridos. Não agrada o Senhor andarmos na carne, não agrada o Senhor não andarmos em espírito. Precisamos andar em espírito, precisamos estar ligados com o nosso Deus o tempo todo. Os dias são maus, tantas coisas vêm para nos atrapalhar, nos embaraçar, mas que nós possamos vencer todas essas coisas. Em nome de Jesus nós conseguimos. O Senhor está neste lugar. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração. Hoje é noite de ceia. Você que nasceu de novo, você que nasceu da água do Espírito, vai ter a oportunidade, o privilégio de sentar nessa mesa. É uma bênção fazer parte dessa mesa. Se temos parte com Deus, não podemos deixar de fazer parte dessa mesa maravilhosa, participar do culto de ceia. Eu lembro de um pastor que ele falava que o culto que a gente tem que vir mais arrumado, mais empolgado, mais animado é o culto da ceia. Que nós fazemos isso em memória dele. Amém? Glória a Deus. E é um culto que eu já não perco o culto mesmo. Mas culto de ceia é um culto que eu não gosto de perder. Glória a Deus. Não gosto de deixar de fazer parte desse momento, de fazer parte dessa mesa, amém? Pedir a nossa irmã Selma esteja levando a voz em oração em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, diante da tua presença, Senhor, graças te dou por mais um dia, Deus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que tu nos concedeu. Obrigado, Deus, por nós estarmos aqui na tua casa, Deus, para louvar e agradecer o teu nome. E nessa noite, nesse dia, Deus, eu venho tomar o primeiro lugar. Faça, Senhor, por aqui com teus anjos agora, Deus, e sonda, Senhor, nossos corações. Nos prepara, Deus, para sentar à tua mesa. Senhor, para nós estar em união, Deus, com os irmãos. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos unir cada dia mais. Deus, toma, Senhor, esse culto em tuas mãos. Toma, Senhor, o ministério do louvor em tuas mãos. Toma a palavra que vai ser feita nas tuas mãos. Tudo que vai ser feito. Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, sabe, Deus, eu vim falando agora com meu esposo na rua. Jesus está voltando. O Senhor tem pressa, Deus. E nós queremos, Senhor, afirmar na tua casa. Eu falei para ele agora à tarde. Eu quero me afirmar na tua casa, Deus. Eu quero ir para os cultos. Deus, o Senhor me trouxe para mais perto, Deus. O Senhor me permitiu, Deus, vir para mais perto, para vir para a tua casa, Senhor, porque tu sabe a dificuldade, minhas dificuldades que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado, mas o Senhor tem sido comigo a todo tempo, Pai. O Senhor não tem me deixado faltar, Deus, nem o meu pão, nem o meu alimento, nada, Senhor. O Senhor tem deixado faltar. Por isso eu quero te agradecer, Deus, por tudo. Por ter me mantido de pé, Senhor, por todas as enfermidades, Deus, que tem assolado, Deus, do meu corpo. Mas o meu corpo é a tua palavra, o meu corpo é templo do teu espírito.
E onde há o teu Espírito não há doença, que a doença não prevaleça na vida de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, Deus, toma, Deus, esse grupo em tuas mãos. Toma, Senhor, cada irmão em tuas mãos, cada irmã. Toma, Senhor, as crianças, Senhor. Toma os adolescentes. Toma, Senhor, os enfermos da tua casa, lá de fora. Deus, que eu possa ministrar cura em cada um, meu Pai. Tanto material como espiritual, Senhor, eu te peço. Senhor amado, toma esses jovens em tuas mãos, que estão aí ministrando o teu louvor, Senhor. Toma o irmão, eu esqueci o nome, Deus, Evandro, Deus, para a bateria, toma o guitarrista, Deus, toma, Senhor. Toma em tuas mãos, nos prepara, Deus, para ser hoje a noite de alegria, Deus, alegria, privilégio, Deus, da gente poder estar na tua casa e estar podendo sentar à tua mesa, Deus. O Senhor se alegra, Pai, lá no céu, o Senhor se alegra em nos ver aqui, Deus, te adorando, Deus, que muitos agora querem estar na tua casa e não podem estar, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, toma, Senhor, em tuas mãos. Eu te peço nessa noite, Pai, com perdão dos meus pecados, Deus, palavras e pensamentos, Senhor, que o Senhor possa estar me limpando, Senhor, que o Senhor está me curando, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, com tudo, Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aquele que vive, aquele que reina não só hoje, mas para todo sempre, amém, amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite. É um privilégio estarmos na presença de Deus e entoarmos louvores ao Senhor, engrandecendo esse Deus maravilhoso. É uma bênção estarmos na casa do nosso Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem veio louvar a Deus aqui? Amém? Eu vim. Aleluia, eu vim louvar esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quantos músicos se posicionam ali? Quero que você vire para o seu irmão e fale assim. Esteja abençoando a vida dele assim. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos adorar? Abençoa a vida dele aí. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos adorar? Deus te abençoe, minha irmã. Vamos adorar? Aleluia. Vamos adorar juntos esse Deus. Vamos encher essa casa de adoração. Aleluia, esse louvor que todos sabem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Está faltando música aqui, não está, hein? Está faltando músico. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então as palmas vai louvar o Senhor. Amém? As palmas vai louvar o Senhor nessa noite. Bem animado. Quero ver a igreja bem animada, porque um dia éramos cegos, perdidos, né? Andávamos por aí vagando, longe do nosso Salvador. É verdade. Mas hoje nós encontramos a Cristo. Hoje não estamos mais perdidos. Estamos perto do nosso Salvador. Louvado seja Deus. Antes éramos cegos, não enxergávamos, né, esse caminho maravilhoso, que é o caminho que nós estamos seguindo, o caminho de Jesus. Então vamos louvar o Senhor nessa noite com bastante alegria, porque éramos cegos, hoje não somos mais, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Mas
Aleluia. Ele nos salvou. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode afetar a nossa alma nessa noite, queridos. Não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que ele pode te afetar a sua alma nessa noite. Oh, aleluia. Venha nos afetar, Senhor. Tira de nós toda ansiedade excessiva.
aqui, queridos. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está nesse louvor. Precisamos do Senhor, é Ele que nos ajuda a vencer, que nos ajuda. É o Senhor que nos ajuda a confiar nele, tudo vem dele, queridos. Ainda que a gente pense que não vai conseguir, mas o Senhor nos dá força. E mesmo que a gente venha cair, a mão dele está pronta a nos levantar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor neste lugar. Louvado seja o Senhor neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, lindo. Abre os seus lábios e declare que Ele é lindo.
Ele está aqui nessa noite. Receba a presença do Senhor. Não deixe o fogo se apagar na tua vida, querido. O fogo de Deus não pode se apagar. Oh, aleluia, aleluia. Vamos ofertar o Senhor nessa noite diante desse cântico. Se tem um problema, a gente pode ofertar, contribuir com essa obra, com essa casa. Esse é o momento de você também louvar com a sua oferta, queridos. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Tu és aquele Senhor que abre portas onde não há porta, Senhor. Abre portas nesse lugar, Senhor. Entra com providência em famílias aqui que precisa de uma providência, Senhor. Senhor, de quem não tem, Senhor. Ó Deus, para ofertar, Senhor, e deseja ofertar, Senhor, contempla e entra com providência, Deus. Dá vitória. Dá vitória, Senhor. Abençoa, Deus. Oh, aleluia. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor, o celeiro de cada um. Entra na despensa, Senhor. Vai multiplicando, não permita que venha faltar pão, alimento. Abençoa o salário do teu povo, Senhor. Oh, Senhor, teu Jeová Jireh, Deus que provê todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor. Traga abundância para essa obra, Senhor. Tudo que precisa nessa casa, Senhor, ser realizado. O Senhor, quem vai prover, Deus. E nós vamos louvar o teu nome, Senhor, de todo o nosso coração, com as nossas ofertas, Senhor, com os nossos lábios, Senhor, com o nosso corpo. Oh, Senhor, tu és aquele que não permita, Senhor, não permite que o fogo vai apagar. O fogo precisa arder continuamente sobre o altar, Senhor. Não pode se apagar. Aleluia. Se alegra. Eu sou o sacrifício que tens o
Deus, acender essa chama em cada coração, Senhor, nessa noite, Deus. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, nessa noite, ó Deus, receber a Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, com o nosso coração queimando, desejando ouvir a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, como é bom estar na Tua presença. Estamos no melhor lugar. Não precisamos procurar amores em nenhum outro lugar, porque o Seu amor nos satisfaz, Senhor. Oh, Deus, obrigada por estarmos aqui diante do Teu amor, Senhor. Senhor, que amou o mundo de tal maneira que nos deu Seu único Filho, Senhor, naquela cruz, para morrer pelos nossos pecados. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Te amo, te adoro. Mas o Senhor da minha vida, meu Deus, nada que aconteça pode, Senhor, apagar o Teu amor por nós, Senhor. Obrigada por essa noite, Senhor. Abençoa o pastor que estará ministrando a Tua palavra. Usa o Teu Filho, derrama a Tua unção poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida dele. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, pode tomar assento, amado, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Amém. Filipenses capítulo 2. Carta à igreja de Filipenses capítulo 2. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar esse texto. Falar um pouco sobre o sentimento de Paulo. O que Paulo estava sentindo daquela igreja de Filipos. Só para nos ensinar, Paulo gostava bastante dessa igreja. E se você, quando começa a ler essa carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que tem coisa boa dentro desse texto e tem coisa boa para nos ensinar também. E quando nós começamos a caminhar, aí nós podemos ver o conteúdo dessa carta, o Cristo revelado e a ação do Espírito Santo na vida de Paulo. E no capítulo 2, no versículo de número 6, Paulo fala sobre o que aquela igreja precisava, o que nós também precisamos aprender como igreja. Primeiro, nós, como cristãos, servos do Senhor, nós observamos coisas fantásticas do ensino de Paulo. E é nesse aprendizado que nós vamos aprender hoje com 5 palavras que Paulo deixou nessa carta para você e para eu também. Primeiro está no verso número 6. Quando falamos sobre sentimento, há vários tipos de sentimento em nossas vidas que leva para a edificação e que leva também para uma certa destruição. Sentimentos têm vários fatores nessa caminhada nossa como igreja, como uma vida familiar, que às vezes ficamos sentindo com alguma coisa, com atos e ações que acontecem no meio da família e ficamos sentindo, e às vezes nos leva a sentimentos que vai desencadeando uma série de fatores na vida, não só do ser humano, mas vai se destruindo, porque um sentimento desagradável leva a uma destruição total da vida humana. E Paulo estava ensinando isso, mostrando
que o sucesso para uma igreja saudável é entender que precisamos caminhar passo a passo dentro da palavra de Paulo. Você observa uma coisa no verso de número 6, diz assim, que tendo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso significa o Filho. Aí você entra, de umas passagens que nós conhecemos, e hoje nós podemos entender sobre a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí você observa que ele fala sobre uma forma de Deus, digamos assim, a essência de Deus andando sobre a terra, que era o Filho de Deus, Jesus, que ele assume a sua identidade, assume o seu jeito humano, ele passa a sentir a mesma dor que você sente, ele passa a ter o mesmo sentimento de tristeza, sentimento de alegria, mas só que existe um fator que nós não somos, mas ele é o próprio Deus. Ele diz que, está bem claro aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, quer dizer, não foi contagiado pelo homem, não foi contaminado pelos ideais, os idealistas, pelas formas do homem e sendo Deus. Isso tem nos ensinado no nosso trajeto como uma igreja, e a gente poder entender que nós nunca seremos igual a Deus, nunca seremos. Nós podemos ter a semelhança, porque diz a Bíblia que nós somos criados à imagem e à sua semelhança, mas não somos Deus. Deus é Deus, e viver nessa semelhança, primeiro sentimento que a gente vai aprender hoje é um sentimento de renúncia. É renunciar. Que você observa que, olha, ele fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, sendo igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aqui, olha, não é isso? Tomando forma de servo, quer dizer, forma de homem, forma de servo. Então, nos ensina o quê? Que ele tomou essa forma, mas sendo Deus, aí a gente aprende na nossa caminhada que é o limitado e o ilimitado. Deus, ele é ilimitado. Nós somos limitados. Nós podemos pecar, podemos errar. Isso é de nós, vem de nós. Às vezes erramos. Por quê? Agora, olhando para ele, diz que ele assumiu a forma de servo. Assumiu como homem. E está bem explicado aqui. Fazendo-se semelhante aos homens. Aí a pergunta é você ver a história de Jesus, como Jesus andou na terra. Aí nós vamos começar agora a observar os passos de Jesus. Jesus, ele ressuscitou vidas. Jesus, ele curou vidas. Jesus, ele ensinou vidas. Ele era Deus. E em momento nenhum de Jesus você pôde acusar ele, nem os fariseus, nem os escribas, nem outra seita que era daquela época, pôde apontar e dizer assim, olha, ele foi pecador, ele foi isso, porque não tinha história. Jesus, ele era a história. Por isso que esse sentimento é um sentimento de renúncia. Ele estava com o Pai,
e veio para a terra. Então esse sentimento a gente começa a aprender. O outro sentimento que a gente aprende com Jesus, aí você vai para o verso 8 e você vê assim, olha, assim ó, achou na forma de homem, está bem aqui explicado, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente começa a aprender hoje, nesse aprendizado nosso, é que Jesus, ele, em todo tempo, ele se humilhou para assumir essa forma de servo. Às vezes parece que às vezes nós temos uma tendência, né? Às vezes de não aceitar a humilhação, mas só que o Filho de Deus, ele foi humilhado. E você observa que ele se humilhou. Está escrito aí na sua Bíblia, bem explicado. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Às vezes, na primeira humilhação, nós queremos deixar de ser crente. Na primeira humilhação, nós queremos desistir de tudo. Na primeira humilhação, alguém quando começa a humilhar você diz assim, olha, deixei de ser crente. Não quero mais caminhar. Não vou mais nessa trajetória, mas só que se olhar para Jesus, aí é que eu tenho que caminhar. Aí é que eu tenho que realmente servir a Ele. Porque se Ele foi humilhado, por que eu não posso ser humilhado? Por que você não pode ser humilhado? Somos melhores do que Deus? Não somos. Pelo contrário, somos até pior. Pelo contrário, somos pior do que isso. E aí nós começamos a aprender dentro dessa palavra que diz que ele foi humilde e foi obediente. A Bíblia diz para nós hoje, assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós aprendemos nessa noite com esse sentimento, primeiro eu tenho que aprender que a minha trajetória como crente, a sua trajetória, eu como ministro, você como líder de igreja, como pastor, como presbítero, diácono, líder, membro da igreja, a gente tem que andar com esse sentimento dentro de nós, que estamos sempre prontos para renunciar pela vontade de Deus, não é pela vontade humana. É isso que a gente aprende nessa carta, que eu pude observar até hoje à tarde lendo esse texto. Mas existem coisas boas dentro desse texto quando a gente entende. Quando Deus nos abate, é para o nosso crescimento. Quando Deus abate você, é para você crescer, é para você renunciar, é para você ver grandes coisas Deus fazer na sua vida. É quando você vê, primeira coisa, eu quero renunciar a Deus para que a glória de Deus possa se manifestar na minha vida. E isso já é um fator que você está conquistando de Deus. O segundo fator que você está conquistando de Deus é você entender que uma vida de humildade é Deus exaltando você, é Deus engrandecendo você, é Deus colocando você em lugar de honras. Isso significa o quê? Que eu tenho uma vida de humildade perante a Deus. Eu digo nessa noite para os irmãos, quando você se humilha, Deus exalta na sua vida, grande são as coisas que Deus vai preparar para você na sua caminhada. Você receberá grandes coisas de Deus quando você entende isso, né? Mas para isso acontecer, você tem que pegar o versículo de número 11 desse texto e dizer assim: Senhor, é verdade, eu preciso mudar. Senhor, é verdade, eu preciso conquistar esses espaços que ainda estão vazios dentro de mim. Mas para isso acontecer, você tem que confessar. Se você confessar, como Paulo disse, né, em outras passagens de Paulo fala sobre isso: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte?
Paulo ele tem aquele sentimento que ele precisava de Deus, que ele estava realmente dependente de Deus. Quando você vê Paulo sendo chicoteado dentro de um cárcere, apanhando dentro de um cárcere, e você diz assim: olha, para com isso. Não, Paulo disse não. É porque Deus estava manifestando a glória até no cárcere. Paulo estava servindo de exemplo naquele lugar. Mas para você receber de Deus aquilo que você está buscando, aquilo que você quer e aquilo que você quer passar a ter, é você fazer isso do verso 11. Olha só, diz assim: olha, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um dos fatores para acontecer quando a gente entende que eu preciso renunciar do meu eu, dos meus desejos, dos meus caprichos, dos meus sentimentos. Deus, quando Ele diz assim, Ele não está dizendo para você, né, abandonar seus bens, abandonar, né, seu carro novo, abandonar seus negócios. Não, Deus está falando sobre isso. Deus está falando para você renunciar os desejos da carne, os desejos humanos, os sentimentos que às vezes têm destruído, não só no meio do povo de Deus, às vezes dentro da família, a família sendo destruída por um sentimento que não consegue entender que tem que renunciar, que a sua casa, o seu trabalho, que a sua família, ela precisa renunciar para que as coisas novas possam acontecer dentro da nossa casa. Mas por que isso? Que a nossa família precisa entender que tem que ter sentimento de renúncia. Nossa família precisa renunciar. Queremos uma boa família, mas uma boa família nos pés do Senhor. Queremos um bom ministério é nos pés do Senhor, não é nos pés dos homens. Não é nos pés do desejo dos homens, do nosso desejo, é nos pés de Deus. É que nós queremos um ministério próspero, um ministério, eu quero ser pastor de uma igreja grande. Aí eu falo assim, eu quero ser pastor de uma igreja pequena. Porque uma igreja grande, ela começa a dar trabalho. O trabalho é dobrado. Então, seja pastor de qual igreja você seja chamado, primeiro você, se for para uma igreja grande, Deus vai te preparar. Se for para uma igreja pequena, Deus vai te preparar também. Mas a gente precisa olhar para essa caminhada, olhar para esse tempo assim, peraí, às vezes o meu eu tem que descer para Deus começar a agir. Está aqui. Primeiro, eu tenho que me humilhar perante a Deus. Às vezes eu ainda não parei. Quantas vezes eu tenho dobrado meus joelhos para falar com Deus, Senhor? Ainda que eu seja caluniado, perseguido, Deus, mas eu me humilho perante os teus pés. Há um relato de Martinho Lutero tremendo na oração de Martinho Lutero. Diz que é a mesma coisa a oração de Daniel no capítulo de número 9. Aquela oração ali é tremenda. Foi uma luta de Daniel com um outro anjo. Depois você vê a oração de Daniel nos editos que foram escritos, que se pegasse alguém orando, seria, digamos assim, penalizado. E Daniel foi penalizado. Daniel foi jogado na cauda dos leões porque estava orando. Orando. Por que isso? Porque às vezes nós olhamos para as nossas vidas e começamos a perguntar para Deus. Vamos falar o Deus de Daniel. Era isso que incomodava a corte no livro de Daniel. E se você pegar do capítulo 1 até o capítulo de número 6, você vai ver que Daniel lutou contra os grandes apogeus, as grandes autoridades, os grandes reis daquela época. Mas em momento nenhum na vida de Daniel, Daniel rompeu com Deus Altíssimo. É isso que a gente precisa ser contagiado.
Por mais que a luta venha a ser grande, que a peleja possa ser grande na sua vida, não troca valores com reis. Não troca. Porque Deus não é Deus de negócios. E você vê que a oração de Daniel sempre foi essa. E Daniel revelou sonhos, Daniel teve autoridade para falar, mas em momento nenhum Daniel negou esse Deus. E essa é uma palavra que eu quero deixar. A oração de Daniel. Daniel não se contaminou. Verso de número 11 do nosso texto. Daniel é jogado, Daniel se assenta, mas a tua oração tem poder. A tua oração, ela pode mover o seu lar, mover a sua casa. E quantas vezes você tem orado por dia e você está olhando para a circunstância? Quantas vezes Deus já mandou você parar e orar e você está olhando para a circunstância dos problemas? Quantas vezes? Quantas vezes você está preocupado com o amanhã e está esquecendo de orar que é hoje? Como é que você está olhando a circunstância do problema que você está enfrentando, está esquecendo que existiu um que orava sem cessar, que era Daniel, que quando foi jogado lá, porque Daniel tinha um propósito, e o propósito de Daniel naquele momento era Deus. Era o propósito dele, dentro da cova, o propósito dele era Deus. Talvez você está diante dessa circunstância, está esquecendo de olhar para Daniel lá na cova. Você já perguntou isso para Deus? Senhor, estou olhando para as circunstâncias e eu preciso olhar para Ti. É para Ti, Deus, que eu tenho que olhar, porque diz aqui, bem claro o texto, que toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você vê Daniel orando, você vê assim, olha, caramba, meu Deus, que coisa! Para quem Daniel está orando? Daniel está orando para o Deus Altíssimo. Eu quero dizer uma coisa para você, que Daniel e os seus amigos, eles jamais negaram Deus Altíssimo, porque essa era a frase que Daniel falava no meio do povo. E você observa, olhando em todo o tempo a trajetória de Daniel, você vai ver coisas incríveis. Não é porque Daniel era melhor, não. A Bíblia diz lá, quando você pega do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver que Daniel, entre os seus amigos, Daniel era o que recebia mais a visão de Deus. Daniel recebia palavra e recebia sonhos. Mas por quê? Porque Daniel falava com Deus. Então, quando você começa a buscar a Deus, aí você começa a falar assim: Deus, não é as circunstâncias que vai me tirar do sério, não são as circunstâncias que vai fazer com que eu abandone esse evangelho, não são as circunstâncias, Deus, que vou deixar de olhar para Ti e confessar. Se nós começarmos a olhar a oração, você vai lá para João capítulo 17, não vai? Você vai lá para João 17, o que você observa? A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Você vai lá e você começa a ver Jesus naquela oração ali, ele diz quem ele é. Ele começa a se manifestar dentro dele, esse Pai, aqueles que me deram de maneira nenhuma, eu lancei fora,
isso significa algo interessante. Vou dizer para você. Primeiro, Jesus estava tendo um sentimento daqueles que caminharam com Ele, daqueles que andaram com Ele. Jesus estava assim: Pai, em todo tempo eu não lancei nenhum fora. Isso nos ensina que Jesus ele se preocupava com você. Ele tinha uma preocupação com você, como ele tem uma preocupação por você até hoje. Essa semana, no estudo de revitalização, essa semana, toda segunda-feira, é interessante que o reverendo Tiago Nogueira ele disse uma palavra interessante. Quem é a igreja? Seria até a nossa célula que nós vimos falar. Quem é a igreja? Aí colocou alguns itens lá, mas tudo aquilo ali seria somente uma pessoa, nós. Nós somos a igreja. Somos uma igreja, somos pequenos grupos, mas somos uma igreja. Somos grandes grupos divididos, mas também somos uma igreja. Mas toda igreja, ela tem também sua dificuldade, ela também tem suas lutas, ela também tem seus embates, né, seus confrontos, tem suas decisões. Toda igreja caminha por esse lado. Mas a gente aprende na nossa trajetória como crente, né, falo como crente, não falo como ministro, nem como nenhum oficial de igreja, falo como servo, aqueles que servem ao Senhor, que nós temos esse sentimento e precisamos aprender que em todo tempo você tem que renunciar, em todo tempo você tem que se humilhar, e em todo tempo você tem que confessar. Confessar que Cristo é o Senhor de nossas vidas. E aí passamos o quê? E passamos a deixar aquilo que às vezes, né, vai tirando você do foco da igreja. No verso de número 14 da sua Bíblia, quando nós começamos a perceber que algo está dando errado, algo está caminhando pelo lado errado, aí nós começamos a aprender uma coisa, que para nós crescermos como igreja de Jesus, observa, o verso 13 é assim, olha: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha só, aí o próprio texto da carta de Paulo, ele faz uma mudança textual, ele faz uma mudança para o ensinamento, mostrando para que isso, temos de tudo nas mãos, temos de tudo. O que nós temos nesse texto? Nós temos, olha só, quando nós olhamos aqui, primeiro, porque Deus é o Deus que opera. Opera o quê? A gente começa a perguntar: o que Ele opera em vós? Tanto querer como efetuar. Isso significa dependência. Dependência de Deus. O querer e o efetuar não é da sua vontade nem da minha vontade. Se o querer agora, se for da minha vontade, eu posso expressar algo humano, algo de mim mesmo. Quando você o querer e o efetuar, mas quando eu sirvo a Deus, quando eu estou dentro do contexto de Deus, quando realmente estou dentro da visão de Deus, eu digo: Senhor, o querer e o efetuar seja feito segundo a tua vontade, não é a minha vontade. Porque a minha vontade, hoje é domingo, é um passeio, hoje é domingo, é uma praia, hoje é domingo, é dia de estar com a família, hoje é domingo, não é dia de domingo à noite, eu quero passear, eu quero shopping, eu quero isso, eu quero diversão, eu quero... Não, querido, não é isso que Deus está falando.
deixa que o querer e o efetuar seja feito pela minha vontade. É isso que nós precisamos, ser dependente de Deus, pela minha poderosa vontade. Isso significa para nós, a terceira palavra desse texto, crescimento. Quando você permite que Deus Ele efetue algo na sua vida, e Ele dizer para você assim: eu quero que você faça isso, aí é Deus. Eu determino que você faça isso, aí é Deus. Eu quero que você efetue isso na tua caminhada, aí é Deus. Agora, quando entra o homem e diz assim: olha, eu quero fazer isso. Olha, mudou a tradução, você prestou atenção? Eu quero fazer isso, já não é Deus. Deixou de ser Deus, porque eu quero fazer isso. Agora, quando Deus fala claramente para nós, é assim: olha, que o Deus que opera tanto no querer e efetuar, Deus fala: servo, serva, faça isso, porque é isso que eu quero, é isso que vai fazer, é isso que vai acontecer. Grandes coisas o Senhor tem dado para vós. Aí você fala assim: me dado o quê? Tu não tem me dado nada, só tem me dado prova, só tem me dado luta. Mas eu posso falar uma coisa? Eu agradeço a Deus quando Deus coloca você no vale, porque às vezes você no apogeu, às vezes você na zona de conforto, você não vai conseguir ver a glória de Deus acontecer. Não estou dizendo que você não vai viver no apogeu, você não vai ter a sua vida altamente de alto luxo, mas estou dizendo para você: existem circunstâncias que às vezes é melhor você estar na prova, para Deus manifestar a glória dele em você, do que você estar recebendo o que você achar que Deus está te dando, e se afastando mais de Deus, largando mais Deus de lado. Por isso que, olha, tudo é dele, o querer e o efetuar é dele, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo que você ganha é dele, tudo que você tem é dele. Eu louvo a Deus que tudo que eu tenho é dele. São coisas que a gente precisa entender, que tudo é da vontade de Deus. O ano passado eu retruquei o meu trabalho, porque eu estava na pé da passarela do navio para embarcar, mandaram eu descer. Eu falei: o que eu vou descer? Não vou viajar mais. Aí chegou uma mensagem de Brasília que eu não podia embarcar mais, por causa da idade. Na hora eu murmurei, depois eu me despertei. Espera, não estou agindo como servo. Aí agradeci a Deus por eu não ter viajado. Isso significa que a gente tem que estar muito preparado. Eu murmurei na hora assim: poxa, a última viagem, eu quero que gostava tanto de ir, eu vou dizer para você. Era um sonho, eu conheci a nova estação, era um sonho, né, ir num camarote altamente de primeira. Eu já viajei em navio, quase lá no porão, balançando tudo. Aí você só vai no camarote, você vai conhecer a nova estação, era um sonho. Na hora eu murmurei, depois eu parei e pensei: senão tem que murmurar. Porque tudo que acontece, o querer e o efetuar, vem dele. É dele que vem. Às vezes você murmura na tua casa e você não entende. Fica murmurando porque não está dando certo. Fica murmurando e Deus está te cobrando, está mostrando para você. E aqui, quando eu começo a olhar, eu vejo que Paulo começou a falar sobre isso, e Paulo chamou aquela igreja a um crescimento. Aquela igreja precisava crescer, porque tinha que entender que toda igreja, quem opera na igreja não é o pastor, não é o oficial da igreja,
é Deus. Deus é que opera no meio de nós. Deus opera dentro da igreja. Deus opera no lugar mais difícil da sua vida, que você pensa que Ele não faz e que Ele não vai fazer. Não murmura antes de Deus dar a resposta para você. Para encerrar esse texto, eu quero deixar o verso 17 desse texto para os irmãos. Somente isso é a última palavra, é a entrega. É só você olhar para o verso 17 e dizer assim: olha, aqui, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Paulo estava dizendo aqui assim: olha, tenho uma vida de entrega total. Deus tem dado palavra no meio do povo de Deus direto. Deus tem colocado profetas, colocado mensagem. Deus tem expressado o amor dele no meio do seu povo. Deus tem feito isso. Deus tem mostrado para todos nós que Deus, Ele ainda é Deus, porque Paulo fala claramente, ele fala dele mesmo. Paulo fala dele. Quando eu olho para esse verso 17, eu vou lá para Gálatas capítulo 6. Ele fala claramente assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício. Aí você vai lá em Gálatas capítulo 6, você vê Paulo testemunhando das suas lutas. Paulo falou claramente, ele falava das marcas dele. Ele fala assim: nem a circuncisão, nem a incircuncisão vai me separar do amor de Cristo. E Paulo fala assim: ainda que eu seja oferecido. Aliás, Paulo dá um exemplo interessante na vida dos pais da igreja, a forma de como eles morreram. Ele dá um exemplo da vida dos apóstolos, como morreram também. E Paulo não mediu o tamanho, dizendo claramente: ainda que eu seja oferecido. Sabe o que é isso, querido? É uma pergunta que eu faço hoje no meio do povo de Deus, aqui na igreja. Será que nós estamos preparados para a vida de Jesus? Será que nós estamos preparados para o sacrifício, ainda que você venha a ser sacrificado por esse amor de Deus? Será que nós estamos preparados ou estamos debruçados em cima de uma zona de conforto? Aqui está escrito, Paulo já disse tudo. Paulo já está nos ensinando, ainda que ele seja oferecido por libação. Isso significa: ainda que eu venha a ser sacrificado por esse amor de Deus, por esse amor, por esse serviço da vossa fé. E ele fecha o texto e diz assim: folgo e me regozijo. Significa o que ele falou lá na outra carta dele: se morrer para mim é viver em Cristo Jesus. O morrer pelo Senhor é viver para a eternidade. É isso que nós temos que viver. Viver como igreja, morrer pela igreja, lutar pela igreja. Estamos preparados para isso? Ali lutar pela igreja, lutar pela sua família, lutar pela sua fé. A sua fé precisa ser regada pelo amor de Deus. Lutar para você não desistir, porque somos tomados pelas libações desse mundo, a tirar você do foco da igreja, a fazer você desistir da tua caminhada
Quantas palavras negativas você já ouviu? Quantas palavras já dizem para você, para de caminhar, porque a igreja não está dando resultado, você continua nessa vida. Já falaram isso para mim uma vez. Para que ser pastor? Nada muda na igreja, assim, mas eu sou pastor. Mesmo que não mude, eu vou continuar sendo pastor. Por isso eu quero dizer para você, aonde nós temos que se regozijar é somente no Senhor, só nele. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, é a nossa segurança. Ele está ao nosso lado, no nosso dia a dia. Nós precisamos de andar com Jesus. Por isso falamos hoje sobre esse capítulo 2. Observa sempre isso. Quando nós renunciamos, querido, o nosso eu, Deus opera milagre. Quando nós nos humilhamos na presença do nosso Deus, quando temos um sentimento de humilhação. Martinho Lutero, ele fez uma palavra dele interessante. Quando ele começou a orar, quando você começa a orar, acontece muito isso. Você vê que você começa a parar a tua oração na metade. Quando você começa a orar, você começa a sentir sono. Quando você começa a orar, você tem um sentimento que quer parar de orar, que não quer continuar orando. Mas isso é uma ação maligna. É uma ação maligna. Porque diz que quando Martinho Lutero começou a orar, abriu-se um rolo perante a ele, né, falando sobre assim, como é que você está orando, a tua vida é isso, você é aquilo outro, só acusação contra Martinho Lutero. Mas no final da palavra estava escrito naquele rolo, sabe por quê? Que você tem que vencer os obstáculos para estar orando. E Martinho Lutero venceu os obstáculos e no final ele recebeu a resposta de Deus. Disse assim: olha, inimigo, tu tentou calar a minha boca, tu tentou fechar os meus lábios, mas vou te dizer, você não tem poder, e eu sei o que está em mim e vive em mim, e que o meu Redentor, ele vive dentro de mim. Quantas vezes você passou por isso? Querer orar e parar de orar, desistir, ou até não orar mais, não querer orar mais. Por isso eu quero fazer isso para você nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos estar orando a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus. Te agradeço pela vida do teu povo, Senhor. Te agradeço pela existência da tua igreja na terra, Senhor. Pai, eu quero te louvar o teu nome, bendizer o teu nome nesse lugar, Senhor. Eis aí, Senhor, uma igreja poderosa, uma igreja viva, Senhor. Usa, Senhor. Usa cada um, Senhor, seja nesse lugar, seja, Deus, no lar, Senhor, no meio da família. Mas sei, Deus, que hoje nós precisamos ter esses sentimentos, ó Deus, que nós estamos aqui falando nessa noite, Senhor. Queremos renunciar ao nosso eu, Senhor. Queremos nos humilhar na tua presença, Pai Santo. Queremos te pedir nessa noite, ó Deus, que tu nos ensina a confessar o Cristo vivo dentro de nós, Senhor. E nos ensina, Deus, que nós precisamos, ó Deus, Senhor, crescer, ó Deus, em estatura perfeita, Senhor, buscando, Senhor, o teu nome no meio de nós, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor,
ser uma igreja grande e poderosa, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Irmãos, hoje também há ceia na casa de Deus. Quero convidar os irmãos a vir à mesa para participar da ceia do Senhor. Amém. Obrigado. A Bíblia nos ensina que a ceia é um momento de comunhão, também é um momento de renúncia. Eu quero trazer uma palavra sobre esse momento especial. Primeiro nós vamos aprender na nossa caminhada, nos ensina da história de Jesus sobre a ceia. Jesus ele ensina que a ceia é para você tomar com alegria, com prazer, e você está ceando com o Senhor. E aí você, quando vir à mesa, você vem e perguntando ao Mestre, dizendo assim: Senhor, que alegria tomar assento na tua mesa, fazer parte dessa mesa. A ceia, ela é livre. Você examina-se, pois a si mesmo, e assim você coma do pão, beba do cálice do Senhor. E a ceia diz que você tem que se examinar. Você se examina e assim participa dessa ceia. Por isso eu vou te convidar você a sair do teu lugar. Você pega o seu filho, a sua filha, sua criança, né? Você faz aquela mesma fila, pode vir, pegue o pão e pegue o cálice, mas não tomem, para nós estarmos entrando naquela comunhão, cantando louvor. Pode sair do teu lugar, pode vir pegar os elementos da ceia e faça parte dessa mesa, que é a mesa dos santos. Amém. Vamos louvar a Deus cantando. Pode vir, pegue o cálice. Isso eres a palavra, com Deus altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. O poder desse nome é
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu tinha glória, no clama tua glória, pois ressuscitaste e a tua
melhor semana de vitória. Amém. Eu estava de lado aqui. Amém. Amados, próxima sexta-feira é o sopão lá no meu lugar? Porta Barra. Isso. Então, vai ser às 10 horas da noite. Vamos ter a célula normal. Depois nós vamos sair para a distribuição da sopa. Então, nessa sexta-feira, nós teremos 2 trabalhos no mesmo dia. Amém, queridos? Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo, que repousa sobre todo o povo de Deus, espalhar sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre, todos digam. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.